Segunda-feira no Boom das Commodities. Vamos aqui ler. Vamos ler a Brasil de Fato. Vamos ler essa manchete aqui, ó. Essa manchete sobre um tema muito caro para o Brasil de Fato, em questão indígena. Início, Brasil. Na reta final dos trabalhos, Célia Chacriabá é barrada em comissão de conciliação sobre marco temporal no STF. Deputada do PSOL vinha participando da mesa de conciliação, mas foi substituída por bolsonarista na sessão prevista para votar propostas. Isso aqui é 17 de fevereiro. Brasília. Leonardo Fernandes escreveu. Então aqui tem uma foto da deputada federal Célia Chacriabá em audiência no STF. A deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, foi barrada nesta segunda-feira, 17, para participar das últimas sessões que discutem alterações na lei do marco temporal, Lei 14.701 de 2023. Em uma mesa de conciliação instituída no Supremo Tribunal Federal, STF, pelo ministro Gilmar Mendes, a parlamentar é coordenadora da Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos dos povos indígenas no Congresso Nacional. Ela foi substituída pela deputada bolsonarista Silvia Waiap, que também tem um sobrenome noruego, não, um sobrenome indígena também, que não havia participado de nenhuma outra sessão da Comissão Especial do Supremo. Já Chacriabá esteve presente em 12 das 16 reuniões realizadas, tendo sido a parlamentar com maior registro de presença nas discussões do marco temporal no STF. Segundo nota da deputada pessoalista, a decisão da indicação de Waiap partiu do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, republicano da Paraíba. Abre aspas, é uma forma de desrespeito de que parlamentares que sequer participaram de nenhuma sessão tentam agora dividir e enfraquecer nossa luta de maneira colonial, patriarcal e divisionista. O mesmo método usado na ditadura militar quando se colocava indígenas para torturar outros indígenas, promovendo criminalização e dupla violência, se repete hoje apenas com novas formas, declarou Chacriabá ao se retirar da sessão. O próprio site do STF informa que as propostas que serão submetidas à votação nas sessões desta segunda e possivelmente na terça 18, abre aspas, foram apresentadas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, pela deputada federal Célia Chacriabá do PSOL, que representa a Câmara dos Deputados, e pelos seguintes partidos: Partido Democrático Trabalhista, PDT, Partido dos Trabalhadores, PT, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Partido Verde, PV, Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Partido Liberal, PL e Partido Republicano, PR. Em nota, a deputada Silvia Waiap
Wayamp afirmou que a colega, abre aspas, não foi impedida de sentar à mesa de conciliação e que Chacriabá segue designada como suplente na Comissão de Conciliação sobre Marco Temporal na Suprema Corte. Abre aspas, a parlamentar desconhece que o acompanhamento remoto também é uma forma de estar presente. Essa modalidade da minha participação online não retira minha percepção sobre o assunto. E a discussão, afirmou a parlamentar, que afirmou ser uma deputada atuante na pauta indígena no Congresso Nacional. A reportagem entrou em contato com as assessorias do ministro Gilmar Mendes e do deputado Hugo Mota para acolher suas posições diante do ocorrido, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. Então, logo receba, os posicionamentos serão inseridos no texto. Conciliação forçada e compulsória. Gilmar Mendes é relator de 5 ações que questionam a constitucionalidade da Lei 14.701, aprovada pelo Congresso meses após o próprio STF declarar inconstitucional a tese do marco temporal, defendida pelos ruralistas, segundo a qual só podem ser demarcadas as terras indígenas que estivessem ocupadas por seus povos originários em outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Diante do impasse, o magistrado determinou a constituição da comissão especial fortemente criticada pelos indígenas. Em agosto de 2024, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, se retirou da comissão por considerá-la uma tentativa de, entre aspas, conciliação forçada e compulsória. Abre aspas, como dar seguimento a uma audiência de conciliação se os povos indígenas não aceitam a conciliação? Questionou à época a representante da PIB, Heloísa Machado. Abre aspas. Para os povos indígenas, a decisão do STF não é uma folha de papel, mas é a conquista de muita luta, destacou a indígena, em referência ao julgamento da tese do marco temporal em setembro de 2023, que a declarou inconstitucional. Os indígenas criticam ainda o fato de o ministro Gilmar Mendes não haver suspendido os efeitos da lei, ainda que haja uma decisão do próprio STF em direção contrária. Caso haja um entendimento sobre as propostas apresentadas na reunião desta segunda, o acordo ainda precisará ser homologado pelo plenário do Supremo. Edição Martina Medina. E essa foi a primeira notícia do Brasil de Fato. Vamos ler mais. No jornal que eu cheguei a ver, um jornal físico do Brasil de Fato, distribuído de graça no Rio de Janeiro. Assim, uma notícia muito polêmica. Rio alerta para calor extremo e chance de recorde nesta semana. Cidade pode superar 41,8 graus centígrados, maior marca já registrada em fevereiro. Será? 41,8 graus. Por quê? Porque está esfriando? Será? Talvez. Onda de calor segue até esta quarta-feira, 12, no Rio Grande do Sul. Temperatura pode passar de 40 graus com sensação térmica de mais. As previsões meteorológicas apontam para temperaturas elevadas na cidade do Rio de Janeiro, principalmente nesta segunda-feira, 17, e no dia seguinte. O sistema Alerta Rio indica que esses dias
podem ser os dias mais quentes da semana, podendo bater o recorde de dia mais quente já registrado em fevereiro, que é 41,8 graus Celsius no ano de 2023. Abre aspas. A gente pode passar disso principalmente na terça-feira, informou a meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco. Abre aspas. A gente está em um fevereiro muito seco, com pouca chuva. A atual média de chuva agora no dia 16 de fevereiro é de apenas 5 milímetros. Teremos mais uma semana sem chuva e as previsões para o fim de fevereiro não indicam uma quantidade muito grande de chuva. Podemos ter um dos fevereiros mais secos da história. Diante desse cenário, a Prefeitura do Rio anunciou que, caso a cidade atinja o patamar calor 4, no protocolo criado pela administração municipal, a população poderá contar com a abertura de 58 pontos de resfriamento. Abre aspas. São áreas que possibilitam sombra, pontos de hidratação e banheiro em naves do conhecimento e parques municipais. Banheiros em naves do conhecimento. Interessante, deve ser uma espécie de biblioteca, né? Biblioteca, naves do conhecimento, sei lá. E parques municipais, vilas olímpicas e outros equipamentos municipais, fecha aspas. E indicou o chefe executivo do Centro de Operações e Resiliência, COR Rio, Marcos Belchior, acrescentando que a lista dos locais estará disponível no aplicativo do Centro de Operações e Resiliência. Interessante o nome, né? É porque o morador da Zona Norte antes de tudo é um forte. Além disso, deverá ser respeitada a parada para a hidratação de funcionários que trabalham expostos ao sol. A rede de saúde municipal deverá estar preparada para o aumento de atendimentos de casos decorrentes das altas temperaturas. A recomendação é aumentar a ingestão de água, fazer uso de roupas leves e evitar a exposição direta ao sol nos horários de pico de calor. Abre aspas. Nós estamos no calor 3 e temos uma probabilidade e possibilidade enorme de irmos para o calor 4 nesta semana. Provavelmente nada indica, pelas previsões, de que a gente vai chegar no calor 5, apontou o prefeito do Rio, Eduardo Paes, em entrevista coletiva para avaliação das condições climáticas e anúncio de medidas para a população. Paes disse que ninguém da administração municipal vai pedir o cancelamento dos desfiles de blocos de rua, nem pedir que a população participe de atividades na cidade neste período de verão e de carnaval, com previsão de calor intenso. Apesar disso, recomendou muito cuidado diante do cenário de previsão do clima. Abre aspas. Qualquer pessoa que já brincou em um bloco de carnaval na cidade do Rio de Janeiro durante o dia sabe do que estou falando. Mas a gente pode chamar a atenção dos foliões para beber mais água, se hidratar melhor, tomar certos cuidados, buscar estar em ambiente em que os riscos à saúde sejam menores, afirmou, comentando que a virada da leitura da Prefeitura do Rio faz sobre o calor na cidade foi a morte. Que? Não entendi nada assim. Comentando que a virada da leitura da Prefeitura do Rio faz sobre o calor na cidade foi a morte. Que? Não entendi nada. Em novembro de 2023, por exaustão térmica da estudante Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, durante o show da cantora norte-americana Taylor Swift, no estádio do Engenhão, na zona norte do Rio de Janeiro. Particularmente, eu nunca ouvi nenhuma boa música da Taylor Swift. Abre aspas. A gente não quer controlar ninguém. O que a gente quer é que as pessoas tenham consciência do que está se passando, dos riscos. São preocupações que a própria população tem que tomar. Não vamos colocar um chip em cada cidadão, afirmou Paes. O
prefeito destacou que o verão carioca sempre foi muito quente e que não é novidade a cidade atingir 40 graus centígrados nesta época do ano. Essa situação tem se repetido neste ano, mas agora com o agravante de que a intensidade, a repetição de dias com calor intenso e a sensação térmica têm sido maiores do que o verificado na história. Abre aspas. A gente busca trazer para vocês e para a população um alerta da semana que vai chegar. Tomara que a meteorologia confirme o sol, mas jogue as temperaturas para baixo. Eu seria o homem mais feliz do mundo se a gente disser que a semana foi inteira de sol. Passaremos com o sol até o mês de abril, mas as temperaturas permanecerão entre 25 e 32 graus centígrados na cidade do Rio de Janeiro. Não é o mais provável, completou. Outra observação feita pelo prefeito é que o avanço da ciência permitiu dispor atualmente de mais elementos que mostram os impactos na vida e a saúde das pessoas. Abre aspas. No passado, sem as informações que a ciência e a medicina nos dão hoje, pessoas morriam de calor no Rio de Janeiro em consequência das elevadas temperaturas, e o diagnóstico daquela doença que a pessoa enfrentava não era acreditado ao calor. Na medida que a ciência avançou, nós conseguimos identificar os malefícios trazidos pelas temperaturas excessivas na saúde das pessoas. Fecha aspas. Disse, contando ainda que o avanço da ciência permitiu aprimorar as análises de dados meteorológicos, que conseguem hoje prever com certeza maior as temperaturas de períodos mais longos. Citando a própria agenda, Paes disse que, para evitar riscos a moradores de Ramos e Bom Sucesso, cancelou o compromisso que tinha neste domingo às 12 horas para conversar com eles as obras do programa Bairro Maravilha. Abre aspas. Imagina aquele solzinho de meio-dia, aquela obra no asfalto, pontuou. O monitoramento dos níveis de calor pelo Correio começou em junho do ano passado. A classificação tem 5 níveis de risco que variam conforme a temperatura, a umidade relativa do ar registradas na cidade. Durante a entrevista, Paes pediu a modificação na nomenclatura do protocolo, que foi criado com fases de níveis de calor de NC1 até NC5. Para ele, é mais fácil o entendimento da população passar para o calor 1, o calor 5, C1 a C5. Desidratação. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, disse que as unidades de saúde municipais registraram um aumento na procura por emergências para o atendimento de pessoas por questão de desidratação. Abre aspas. Só no mês de janeiro, a gente estima que 3.000 pessoas foram atendidas por problemas ligados ao calor ou à desidratação. Tem uma preocupação muito grande com idosos e crianças que têm menos sensação de sede, sentem menos sede e pedem água com mais dificuldades. A gente teve intenções de dois bebês por problema de roupa em excesso. É muito importante as mães, principalmente as de primeira viagem, estarem atentas à desidratação das crianças. Fecha aspas, disse, apontando ainda a preocupação da secretaria com o uso de ceras de cabelo e filtro solar caseiro, que causam queimaduras na pele. No caso das ceras, elas ocorrem com o calor e podem provocar queimaduras de retina, segundo o secretário. Abre aspas. Isso tem sido muito comum, muito frequente nas emergências. Fecha aspas, completou. Os cuidados devem ser redobrados também em pessoas com problemas cardíacos, diabéticos e hipertensos, que são mais propensos
a descompensação mais rápida. O secretário pediu ainda atenção com os pets para evitar queimaduras nas patas ao serem levados em calçadas e ruas muito quentes. Em resumo, um inferno na terra, o verão carioca. Sintomas. De acordo com a prefeitura, o calor extremo provoca sintomas como aumento da taxa de respiração, piora na alergia e da asma, agravamento da doença pulmonar obstrutiva crônica, lesões hepáticas, cãibras, espasmos musculares, fraqueza, dores de cabeça, tonteira, irritabilidade, perda de coordenação, confusão mental, delírio, ansiedade, perda de consciência, convulsões, derrames, arritmia, aceleração dos batimentos, redução do fluxo sanguíneo para o coração, ataque cardíaco, a viadagem. Não, a viadagem foi uma piada. Além disso, doença e falência renal. A secretária municipal de Meio Ambiente e Clima, Tainá de Paula, disse que tem sido uma preocupação da prefeitura realizar projetos para minimizar o impacto desses efeitos do clima. Segundo ela, o município se adapta também no médio e longo prazo, com iniciativas de reflorestamento que vêm dando resultados positivos, comparados a cerca de 15 campos de futebol ou 154 hectares. Abre aspas, a ideia de que vamos conseguir frear a mudança do clima, o aumento da temperatura da Terra, não depende só do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai conseguir lidar nas próximas décadas com a sensação térmica, mas a diminuição dessa temperatura não depende, infelizmente, só do Rio. É preciso que a gente consiga construir uma pedagogia climática, mas também construir uma ideia de que todas as cidades vão construir com uma adaptação. Concluiu. Artigo original publicado em Agência Brasil. Vamos ler a última do Brasil de Fato. Não gostei. Quer dizer, muito leve, talvez. Bora pra Maricá, cidade do verão. Tem um artigo completo. O que o cinema pode fazer por um país? Tive muita vontade de ver a ditadura nos olhos de um trabalhador, por exemplo. Então aqui está falando sobre o filme da Fernanda Torres. Esse artigo é de 14 de fevereiro, escrito em São Paulo por Fernanda Lomba. Tem uma foto de Walter Salles, que já havia dirigido A Mãe, de Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, em Central do Brasil, em 1998. A indicação de Ainda Estou Aqui e da atriz Fernanda Torres ao Oscar levanta o debate político desde o filme em si, como também pela estratégia política da campanha. Como trabalhadora do cinema e mulher negra, eu pergunto: que Brasil levaremos ao Oscar? Quando vi Rubens Paiva dizer numa entrevista que, abre aspas, foi preciso o filme existir para o Estado brasileiro pudesse reconhecer a autoria da morte do meu pai, fecha aspas, pensei, essa é a tradução fiel da força política de um filme, do cinema e do Oscar. Um filme é um discurso, uma mobilização que a ficção permite fabricar. Adorei assistir ao filme de Walter Salles, uma experiência de cinema, imagens lindas, atuações envolventes, tudo orgânico, tudo fluido. O filme me seduziu e me comoveu. E então teve um momento em que me endireitei na cadeira e me lembrei do cansaço que estou de ver
do cansaço que estou de ver somente essa perspectiva branca e burguesa nos filmes brasileiros, sobretudo os que ganham repercussão internacional. A ditadura no Brasil existiu apenas para a elite político-econômica. É o que diz o cinema brasileiro. Tive muita vontade de ver a ditadura nos olhos de um trabalhador, por exemplo. Um filme que nos permitisse lidar com um retrato real deste país. Tive vontade de ver o que não está no filme. O Brasil, onde as únicas 5 obras indicadas ao Oscar de melhor filme ou de melhor filme estrangeiro foram dirigidas por homens brancos no topo da pirâmide, é o mesmo em que 0% de mulheres negras lançaram filmes comercialmente em 2016, segundo o primeiro estudo racializado da Ancine em 2018. De lá para cá, poucos estudos racializados foram publicados. Por outro ângulo, na década de 2010, vivemos um incrível aumento de filmes dirigidos por mulheres negras, 159 ao todo, mas que não tiveram performance comercial contabilizada pela agência. Esses dados são da pesquisa Cinemateca Negra, realizada pelo Nicho 54 e coordenada pelo curador Heitor Augusto. O que esse breve recorte de dados revela, além da necessidade de produção de mais dados e evidências, é a intensa e crescente cinematografia negra diante de uma estrutural escassez de investimento para que esses filmes ultrapassassem a seara doméstica e alcançassem um lugar de maior repercussão no país e fora dele. O que isso demonstra sobre o nosso mercado, nossas políticas e meios de acesso? Um abismo estrutural. O que isso conta sobre as histórias retratadas nos nossos filmes? Uma narrativa unilateral. Quando a efêmera polêmica do blackface que a atriz Fernanda Torres fez num programa de TV há quase 2 décadas surgiu e morreu em menos de 24 horas, eu lamentei 2 coisas: essa forma de tratar a causa racial sob a polêmica midiática e a perda da oportunidade de uma conversa séria que produzisse algum compromisso para conosco, pessoas pretas brasileiras. Sobretudo neste momento em que o remake Trump 2 desmonta políticas de diversidade e envia um recado ao mundo da sua perseguição e desprezo pelas políticas de reparação da história escravista. Conquista social e desmonte neoliberal, um ciclo de violência e horror que precisa ser interrompido e não importado. O cinema é um instrumento singular nessa luta. Não podemos nós esquecer da influência do cinema alemão na ascensão do nazismo, ou do cinema de Hollywood na força de ataque da Ku Klux Klan. E por outro lado, não nos esqueçamos também do que revelou Rubens Paiva, um exemplo positivo do que pode um filme fazer pela história de um país e de uma família. Eu e outras pessoas iguais a mim, a exemplo da família Paiva, buscamos o reconhecimento do Estado brasileiro para os horrores cometidos no passado. No caso da dor racial, é preciso 2 passos largos. O primeiro deles é o reconhecimento de um passado escravista de 4 séculos que perpetua sequelas violentas na estrutura brasileira. A segunda é que o país se comprometa com a criação de soluções junto com as pessoas afetadas e envolvidas para tratar desse passado. E isso é agenda, investimento, compromisso, e tudo isso também cinema. Enquanto acompanho a bonita campanha brasileira no Oscar, eu torço pela construção de compromisso, oportunidades e investimentos para que uma mulher negra brasileira tenha alguma chance de ter seu filme indicado na próxima vez. O Brasil merece assistir e celebrar outra perspectiva da sua própria história, e nós, trabalhadoras negras de cinema, merecemos compartilhar o país que imaginamos em nossas mentes criativas e resistentes. Fernanda Lomba é cineasta com mais de 10 anos de experiência como produtora executiva e se dedica hoje ao roteiro e direção. É talento paradiso.
é Talento Paradiso. Foi residente na Cité des Arts e sócia de Raul Pérez na Mundi Produtora. Ao todo produziu 6 longas para cinema, 2 séries doc para TV e 2 curta-metragens. Atua como avaliadora de projetos e consultora de roteiro e direção, com destaque para Levante, dirigido por Lila Halla, que estreou na Semana da Crítica em Cannes. Paralelo à carreira artística, é cofundadora e diretora executiva da organização Nicho 54. Este é um artigo de opinião e não necessariamente representa a linha editorial do Brasil de fato. Edição Thalita Pires. Bom, ela tá melhor que eu. A mulher negra brasileira tá melhor que um chileno fudido. Passou no mestrado aqui no Chile. No caso eu passei aqui no mestrado, mas aqui não tem... Aqui é pago, tudo é pago, não tem nada público. Eu tô esperando, não sei se saiu... Eu vou enviar o e-mail pro mestrado de cinema, mas é muito difícil, é muito deprimente. Eu desisto, cara. Eu vou embora pro Brasil andando com meus 3 cachorros. Se eu morrer ou não, vai depender se meus cachorros caçam algum javali.